Este vídeo é dedicado a informar a você, colega ortodontista, que o diagnóstico estrutural é a solução para orientar o tratamento, garantindo finalizações harmoniosas e equilibradas que resistem ao teste do tempo. Seu conteúdo, baseado em exemplos sobre tomografia computadorizada de feixe cônico, CONIBIM, é essencial para esclarecer os que buscam aprofundar seu entendimento sobre diagnósticos estruturais em ortodontia. Frequentemente, muitos se limitam a utilizar modelos de estudo ou então escanear a região dentoveolar com um aplicativo específico, com imagens 3D que, embora úteis, oferecem apenas uma visão estática e limitada da oclusão. No entanto, é fundamental reconhecer que as deformidades estruturais exercem uma influência significativa no posicionamento dentário. Ignorar as bases ósseas que sustentam os dentes pode levar a diagnósticos incompletos ou imprecisos. Este vídeo será postado na íntegra no YouTube. Porém, devido à extensão e limitação do espaço no Instagram, será desmembrado em 3 inserções. Sugiro acessar a todos eles para ter uma noção exata das razões que aumentam o diagnóstico amplo e de natureza estrutural. Nesse vídeo, faço considerações sobre a sinergia dos diversos componentes craniofaciais, dando exemplo de como alterações em um único segmento estrutural podem impactar profundamente o diagnóstico de uma maloclusão. Ao compreender essas inter-relações, você estará bem mais preparado para realizar avaliações abrangentes, mais precisas. Prepare-se para expandir sua perspectiva diagnóstica e aprimorar suas habilidades profissionais, indo além do superficial e adentrando nas complexidades da estrutura craniofacial. Vem comigo. Vamos fazer agora uma análise empregando um crânio representado por uma tomografia computadorizada 3D, tipo CONIBI, em que vamos mostrar que o diagnóstico ele deve ser visto sob um enfoque, sob uma perspectiva estrutural e não localizada, angular. Por exemplo, a interpretação habitualmente se vê limita-se à região dentoveolar. Ela é localizada, como se vê aqui. Podem ser feitos setups oclusais com uma precisão muito grande, porém limitado sempre à região dentoalveolar. O que eu estou propondo é uma visão mais ampla, voltada a uma estrutura ampliada. Por exemplo, uma visão estrutural, que emprega essa mesma tomografia computadorizada 3D, porém numa amplitude maior, envolvendo vários segmentos dessa estrutura e os ângulos que elas fazem entre si. Vamos evoluir no raciocínio. E para isso nós vamos precisar prestar bastante atenção em medidas lineares e angulares. Vejamos esses dois crânios. Como exemplo e como premissa, vamos considerar esta região dentoveolar absolutamente idêntica à deste outro crânio. Todos os elementos, segmentos estão semelhantes, porém há uma única alteração em região à altura da cela até a horizontal de Frank. A única diferença. E vamos ver o que isso representa, no que isso dá. Na realidade, provoca uma verdadeira pegadinha cefalométrica. E vocês não podem cair nelas, né? Então, vamos fazer uma fotomontagem nesse primeiro crânio e vamos estabelecer um sistema de coordenadas. A horizontal de Frankfurt, fundamentada na união dos pontos infraorbitário e rebordo superior do meato acústico externo, e a vertical T tangente ao tuber, originando a vertical T. A partir desse sistema de coordenadas, nós vamos fazer uma avaliação. Nesse enfoque dentoveolar, em que está havendo um overjet de 11 milímetros e um overbite de 7 milímetros. Vamos individualizar aqui essa altura, a altura da cela até a horizontal de Franca. Como premissa,
o autor dessa cefalometria biológica, que é Hans-Peter Piller, ele estabeleceu o seguinte critério: um crânio pequeno, médio e grande. E os segmentos que compõem esses crânios, como a linha T, tamanho da maxila, posicionamento das ADM, diagonal mandibular, altura de ramo, base de crânio e assim por diante. Essas medidas no crânio pequeno e esses valores não são fixos, mas uma faixa de valores. Então, se esses segmentos estão dentro de uma mesma faixa de valor no crânio pequeno, é uma estrutura harmônica e assim por diante. Porém, já existe desarmonia, por exemplo, quando um tamanho de maxila vai corresponder com uma diagonal mandibular média e uma altura de cela HF grande. Então, pode haver muitas combinações nesses valores lineares, gerando alterações angulares cuja reverberação, posicionamento do dente, é quase automático. Por exemplo, NHF, altura Násio até Frankfurt, 27 milímetros, é um tamanho médio. SHF também de tamanho médio. Então, presume-se que as demais medidas, vamos supor que sejam absolutamente idênticas. Então, quando há um trabalho a ser feito, alguma alteração no posicionamento do dente, nós vamos começar a verificar se existe alguma coisa que discrepa, que desequilibra, que tira a harmonia. Vamos analisar agora a vertical, o sistema de coordenadas, e vamos verificar os pontos S, N, A, para traçar o quê? Ângulo SNA de Steiner. Aqui nós temos um FHF, SHF, de 20 milímetros e um NHF de 27 milímetros, que é um tamanho médio. Então, nesse caso, tamanho médio, nós podemos dizer que este ângulo mediu 82, quando o ideal, segundo Steiner, é de 82. Conclusão: nós estamos frente a uma maxila bem posicionada, uma base óssea maxilar bem posicionada. Vamos analisar agora o ângulo SNB, que no caso deu 76 graus, quando o normal seria de 80. Então há uma discrepância de 4 graus, indicando que esse SNB está representando uma mandíbula retroposicionada. E esse ângulo ANB, de 6 graus, quando o ANB normal seria de 2, está havendo uma discrepância. Ou seja, maior que 5 graus, como é o caso, já está indicando o quê? Uma classe 2. Uma classe 2. Portanto, esses elementos, baseados simplesmente no SNASB de Steiner, indicou uma retrusão mandibular. Ou seja, quando se fala retrusão mandibular, todo pensamento do terapêutico vai ser no sentido de promover, de alguma forma, alguma alteração, seja através, nas fases bem precoces, de uma mudança de postura para promover um desenvolvimento mandibular, seja através de posicionamento até de cirurgia ortognática, seja através de reposicionamento com aparatologias fixas, com reposicionamento com mini placas, enfim. O problema reside em produzir alguma coisa relativo à mandíbula. Agora, vamos supor que essa altura aumentou. SHF, 25 milímetros, dentro daquela característica de Biller, corresponde a um tamanho grande do crânio. E um NHF de 27 milímetros, que é um tamanho médio. Já existe aí uma discrepância. Portanto, o SNA obtido foi de 86 graus, quando o ideal seria de 82, dando a entender, naturalmente, que essa maxila está protruída. Interessante, não? Agora, o ângulo SNB de 82 graus, quando o normal também é de 80, já está indicando uma mandíbula perfeitamente bem posicionada do ponto de vista de base óssea. Já o ANB, de 6 graus, quando o ideal seria de 2, também está dizendo que é um ângulo acima de 5 graus, também numa classe 2. Agora, como é possível ANBs semelhantes provocar diagnósticos tão discrepantes? Nesse caso, o quê? Está indicando uma protrusão maxilar, com uma mandíbula normal.
levando a uma orientação terapêutica com procedimentos totalmente díspares. Isso não pode acontecer. A visão tem que extrapolar a região dentoalveolar e partir para uma análise profunda das medidas lineares e angulares, que essa cefalometria biotipológica de Hans-Peter Miller expõe de uma maneira fantástica e que precisa ser conhecida, porque se não for estrutural e tiver uma visão muito localizada, me lembra aquela historieta cômica em que 5 examinadores com os olhos vendados, que não conheciam um elefante, foram convidados a analisar o que vinha a ser um elefante, cada um deles com os olhos vendados, segurando cada uma parte do paquiderme. Um pegando na tromba, achando que é uma, sei lá, uma sucuri, analisando a pata, achando que é um tronco, esse daqui achando que é um galho ou uma cobrinha menor, esse subindo no lombo do paquiderme, acha que é um morro, esse aqui já pegando na orelha, já acha que é uma janela, a folha de uma janela e assim por diante. Ou seja, cada um deles apalpando determinados pontos, porém sem visão de conjunto, sem visão estrutural. Seguindo a mesma linha de raciocínio agora para o lado ortodôntico, seria a mesma coisa de 5 profissionais forem analisar uma maloclusão e um deles vê apenas desalinhamento dentário, procurando alinhar, nivelar. Um segundo preocupa-se com uma sobremordida extensa devido à maxila, então acha que deve antes intruir os anteriores. Outro já percebe um desvio de linha média para o lado esquerdo e procura no setup desgastes e como corrigir aquela linha média. Outros já percebem um desvio de mandíbula e prefere um posicionamento ortopédico e assim por diante. Quando a visão resume-se apenas ao limite dentoalveolar, que é muito pouco, muito pobre. Há necessidade de extrapolar, pelas razões que eu já expus. A mesma coisa pode acontecer numa situação meio esquisita como essa, né? Em que esse executivo, talvez não levando muito em conta as características da especialidade, que é fundamentada em leis físicas e biológicas, resolve serrar esse tronco aqui com resultado um tanto, digamos, doloroso para ele, né? Então, com isso, gente, é preciso levar em conta o seguinte: quando se quer fazer um diagnóstico, é melhor fazer um diagnóstico estrutural, sabendo que toda maloclusão nada mais é que uma displasia ou deformidade óssea causada por uma alteração no padrão de crescimento sem compensações. E quando se nota algum problema num tratamento precoce, então estímulos funcionais, seja para produzir rotações maxila de mandíbula, seja para induzir a estimular crescimento mandibular através de mudança de postura terapêutica, ou então na fase adulta com aparatologia fixa, lançando mão de ancoragens provisórias, seja mini implantes, seja mini placas, e atuando em segmentos, sempre com um objetivo muito bem definido de procurar estruturar de uma maneira equilibrada o esqueleto crânioencefálico. E só daí, então, passar a tratar dos dentes já com uma outra visão, com uma outra pegada, com outro objetivo. O diagnóstico estrutural desempenha um papel importantíssimo na análise da etiologia da maloclusão, permitindo a identificação dos segmentos e angulações responsáveis pelos reflexos do complexo dentoalveolar, que é parte integrante da estrutura craniofacial. Embora alguns possam questionar a necessidade de uma abordagem mais abrangente, optando por intervenções localizadas para alinhar, nivelar e intercuspidar os dentes, é importante ressaltar as limitações de tal abordagem. A mera correção estética, sem considerar o equilíbrio global das estruturas craniofaciais, pode resultar em instabilidade e recidiva. Os dentes, quando reposicionados sem levar em conta a sua relação
com os demais segmentos estruturais tornam-se elementos desarmônicos no sistema estomatognático, como se foram um estranho do ninho. Consequentemente, a utilização de contenções torna-se imprescindível para manter a força aqueles resultados obtidos. Uma terapia fundamentada em um diagnóstico estrutural abrangente, que considera a sinergia neuro, ósseo, dento, músculo, articular e postural, proporciona condições para um equilíbrio final estável e autossustentável, aquele conseguido apenas à custa dos contatos adequados em função. Essa abordagem holística visa estabelecer uma harmonia entre todos os componentes do sistema, minimizando a necessidade de contenções prolongadas. Portanto, é essencial que os profissionais da área odontológica compreendam a importância de um diagnóstico estrutural completo e de uma abordagem terapêutica que vise não apenas a estética, mas também a funcionalidade e a estabilidade a longo prazo. Somente assim será possível oferecer tratamentos verdadeiramente eficazes, duradouros, que promovam o bem-estar integral do paciente. Os colegas que se interessarem por outros vídeos, por outros temas, estão convidados a visitar os meus canais, seja do YouTube ou do Instagram. Serão todos muito bem-vindos. Forte abraço.